Essa é a história de duas irmãs, um café humilde e a maior inversão de papéis que você vai ver hoje. Fernanda sonhava em casar com um homem rico e finalmente conseguiu o que queria. Ou será que não? Enquanto Paula, a irmã mais nova, meiga e estudiosa, nunca ligou para dinheiro. Mas o destino tem um senso de humor peculiar, e quando a verdade vier à tona no meio daquele pequeno café, nada, absolutamente nada, será como parecia. Prepare-se para uma história de amor, mentiras, ciúmes e uma reviravolta que vai te deixar de queixo caído. Fique até o final porque você não vai acreditar no que acontece. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. O sol da manhã entrava pelas janelas do Café Castro, iluminando as mesas de madeira, já preparadas para mais um dia de trabalho. Paula limpava o balcão com cuidado, seus 20 anos refletidos no sorriso tranquilo de quem encontrava felicidade nas coisas simples. Seus cabelos presos em um rabo de cavalo balançavam enquanto organizava as xícaras. "Paula, para de perder tempo polindo essas xícaras como se fossem joias!" A voz estridente de Fernanda ecoou pela cafeteria. Aos 25 anos, a irmã mais velha jogou a bandeja sobre o balcão com desleixo. "A gente precisa de clientes com dinheiro, não de xícaras brilhando." Dona Carmen saiu da cozinha, enxugando as mãos no avental. A viúva de 50 anos olhou para as filhas com aquele misto de amor e preocupação que só uma mãe conhece. "Fernanda, cada cliente merece nosso melhor. É assim que seu pai construiu este café." A voz de Carmen era firme, mas carinhosa. "Pai morreu deixando a gente com esse lugar minúsculo", Fernanda retrucou, jogando os cabelos para trás. "Enquanto Paula fica aqui sonhando com faculdade e esfregando o chão, eu vou atrás de uma vida melhor. Você vai ver, mãe. Ainda vou casar com um homem rico e sair dessa vidinha." Paula suspirou, já acostumada com as críticas da irmã. O ciúme de Fernanda não era novidade. Desde pequena, Paula ouvia comentários sobre sua beleza, sua delicadeza, e isso sempre incomodou a irmã mais velha. "Eu gosto da nossa vida, Fernanda, e à noite eu estudo. Um dia vou me formar e ajudar ainda mais a mãe a crescer o café." Que sonho patético! Fernanda revirou os olhos. Naquele exato momento, a porta do café se abriu com o tilintar do sino. Um homem alto, de terno impecável e sapatos italianos brilhantes, entrou com a confiança de quem está acostumado ao luxo. Seu sorriso largo era contagiante, e seus olhos percorreram o ambiente com curiosidade. "Bom dia, senhoritas." Sua voz era extrovertida, charmosa. "Ouvi dizer que aqui tem o melhor café da cidade. Sou Alfredo. Acabei de me mudar para cá." Fernanda se aprumou imediatamente, ajeitou o uniforme e caminhou até ele com um sorriso estudado. "Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Café Castro. Eu sou Fernanda e aquela ali é minha irmã Paula." Alfredo acenou para Paula, mas seus olhos demoraram mais do que deveriam. Paula era naturalmente linda, com aquela beleza despretensiosa que não precisava de esforço. Ela apenas sorriu educadamente e voltou ao seu trabalho. "Prazer, senhor. O que vai querer?" Paula perguntou, pegando o bloquinho de anotações. "Alfredo, pode me chamar de Alfredo?" Ele piscou. "Um café expresso bem forte e... sua companhia para uma conversa?" Fernanda sentiu o sangue ferver. Lá estava acontecendo de novo. O homem bem vestido, claramente rico, estava interessado em Paula, não nela. "Paula é muito ocupada." Fernanda interrompeu rapidamente, colocando-se entre os dois. "Mas eu tenho tempo para uma boa conversa. Sabe, trabalhar em um café pequeno como este pode ser entediante. Adoro conhecer gente nova, especialmente gente bem-sucedida." Alfredo percebeu o jogo. Paula claramente não estava interessada, mas Fernanda tinha aquele brilho nos olhos que ele conhecia bem. O brilho da ambição, do interesse no que ele parecia representar. "Que sorte a minha, então," ele disse, mudando o foco. "E me diz, Fernanda, o que uma moça bonita como você faz para se divertir nesta cidade?" Paula observou a cena com um misto de alívio e pena da irmã. Ela conhecia Fernanda bem o suficiente para saber que aquele homem seria sua nova obsessão. Lá fora,
Um carro importado preto e reluzente estava estacionado na frente do café. Fernanda viu pela janela e seus olhos brilharam ainda mais. "Aquele carro é seu?" ela perguntou, quase sem fôlego. "É sim. Gosta de carros de luxo?" Alfredo sorriu, sabendo exatamente onde aquela conversa ia dar. "Amo!" Fernanda se inclinou no balcão. "Você deve ter um cargo muito importante na empresa nova que chegou na cidade, não é?" Alfredo hesitou por apenas um segundo. Ele era o motorista do verdadeiro CEO, mas aquela oportunidade era boa demais para desperdiçar. "Digamos que eu tenho uma posição de destaque. Sou o CEO da empresa." A mentira saiu suave, natural. Fernanda quase pulou de alegria. Era exatamente o que ela estava esperando. Um homem rico, poderoso, bem vestido. Sua passagem para uma vida melhor acabava de entrar pela porta do Café Castro. Paula balançou a cabeça, pegou a xícara de café e serviu Alfredo em silêncio. Ela tinha coisas mais importantes com o que se preocupar. Aquela noite tinha prova na faculdade e o café não ia se organizar sozinho. Enquanto Fernanda tagarelava com Alfredo sobre carros, roupas e a vida de luxo que ela sonhava ter, nenhum deles percebeu que o verdadeiro dono de tudo aquilo estava prestes a entrar em suas vidas. E quando isso acontecesse, nada seria como parecia. 2 semanas se passaram desde que Alfredo começou a frequentar o Café Castro. Fernanda estava nas nuvens, ostentando para todos na cidade que estava namorando o CEO da nova empresa de tecnologia. Ela passeava no carro importado, tirava fotos para postar nas redes sociais e não perdia a chance de alfinetar Paula. "Olha só, mãe", Fernanda dizia enquanto mostrava o celular com fotos ao lado do carro. "Meu namorado me levou para jantar em um restaurante francês na cidade vizinha. Você devia dar uns conselhos para Paula. Ela precisa mirar mais alto do que esses estudos." Dona Carmen apenas suspirava, enquanto Paula continuava servindo os clientes com seu sorriso gentil, sem dar importância aos comentários venenosos da irmã. Era uma terça-feira ensolarada, quando a porta do café se abriu e Alfredo entrou diferente. Ele estava mais sério, menos extrovertido, e ao seu lado vinha um homem que fez o ambiente inteiro parecer mudar de temperatura. Alto, ombros largos, terno discreto, mas claramente caro, o homem tinha uma presença que não precisava de palavras. Seus olhos eram profundos, observadores, e havia neles uma inteligência afiada. Ele tinha cerca de 30 anos, cabelos escuros bem cortados e uma postura ereta que demonstrava autoridade natural. "Bom dia, amor." Fernanda praticamente correu até Alfredo, dando-lhe um beijo escandaloso no rosto. "Quem é seu amigo?" Alfredo ficou visivelmente constrangido. Ele olhou nervosamente para o homem ao seu lado e gaguejou. "Ah, este é um funcionário da empresa, Marcos." O homem chamado Marcos arqueou uma sobrancelha e um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. "Funcionário?" Ele repetiu a palavra com uma ironia sutil que só Alfredo captou. Sim." Alfredo estava suando frio. "Marcos, esta é Fernanda, minha namorada." "Um prazer," Marcos disse. Sua voz era grave, controlada. Ele estendeu a mão educadamente, mas seus olhos já estavam procurando outra pessoa no café. E então, ele a viu. Paula estava atrás do balcão, anotando um pedido de outro cliente. O sol que entrava pela janela iluminava seu rosto, e ela ria de algo que o cliente havia dito. Era uma risada genuína, despretensiosa, linda. Marcos ficou imóvel por um momento. "Vamos sentar?" Alfredo praticamente empurrou Marcos para uma mesa, desesperado para evitar mais perguntas. "2 cafés, por favor, Fernanda." "Claro, amor." Fernanda correu para pegar os cafés, radiante por mostrar a todos que estava servindo seu CEO. Quando ela se afastou, Marcos se inclinou para Alfredo e sussurrou com diversão nos olhos. "Funcionário, Alfredo? Sério? Senhor Marcos, eu posso explicar." Alfredo estava em pânico. "Eu sei que fui idiota, mas eu só queria... Ela é bonita e eu... Mentiu que era o CEO da minha empresa para impressionar uma garota?" Marcos completou, mas não havia raiva em sua voz, apenas curiosidade.
Interessante escolha, Alfredo. Muito interessante. Eu vou terminar com ela. Vou contar a verdade agora mesmo. Alfredo começou a se levantar. Sente-se. A ordem foi suave, mas firme. Marcos estava olhando fixamente para Paula, que agora vinha em direção à mesa deles com 2 cafés na bandeja. Não vai contar nada, ainda não. Mas, senhor, eu quero ver onde isso vai dar. Marcos sorriu e havia algo travesso naquele sorriso. Paula chegou à mesa, colocando os cafés cuidadosamente. 2 expressos. Mais alguma coisa? Marcos ergueu os olhos e encontrou o olhar dela. Por um momento, o café inteiro pareceu desaparecer. Era apenas ele e aquela moça de olhos sinceros e sorriso gentil. Eu não acho que nos apresentamos adequadamente, ele disse, e sua voz havia mudado, ficado mais suave. Sou Marcos. E você é... Paula. Ela sorriu, um pouco tímida, sob aquele olhar intenso. Irmã da Fernanda, bem-vindo ao nosso café. Paula, ele repetiu o nome como se estivesse guardando-o. É um lugar acolhedor. Você trabalha aqui há muito tempo? A vida toda, ela riu. Meu pai fundou este café. Agora é só eu, minha mãe e minha irmã cuidando dele. Deve dar muito trabalho. Você só trabalha aqui? Não. Eu estudo à noite. Administração. Sonho em um dia expandir o café, torná-lo ainda melhor. Paula falou com paixão, seus olhos brilhando. Sei que parece bobo, mas... Não parece bobo, Marcos interrompeu, e havia sinceridade absoluta em sua voz. Parece admirável. Fernanda apareceu do nada, colocando-se entre os dois. Paula, tem cliente esperando lá na mesa 5. Vai atender ou vai ficar aqui conversando com o funcionário do meu namorado? A palavra funcionário foi dita com tanto desprezo que Paula sentiu vergonha alheia. Ela olhou para Marcos esperando ver constrangimento, mas ele apenas sorriu. Claro, com licença, Paula disse, afastando-se rapidamente. Quando ela saiu do alcance da voz, Alfredo enterrou o rosto nas mãos. Eu estou ferrado, não estou? Completamente, Marcos concordou, mas estava sorrindo. Ele não conseguia tirar os olhos de Paula, que agora atendia a outra mesa com a mesma gentileza e atenção. Mas sabe de uma coisa, Alfredo? Eu acho que vou gostar de ser seu funcionário por um tempo. Senhor, vamos continuar com essa farsa. Eu quero conhecer melhor essa Paula e quero ver se ela é diferente das outras. Marcos tomou um gole do café, seus olhos ainda fixos na moça que havia capturado sua atenção. Vamos ver se existe alguém neste mundo que não se importa com dinheiro e poder. Alguém real. Alfredo não sabia se ria ou chorava. Seu patrão, um dos homens mais ricos da região, acabava de decidir se passar por motorista. E pior, ou melhor, estava interessado na irmã da garota que Alfredo estava enganando. Aquilo ia dar muito, muito errado. Ou muito, muito certo. Mas uma coisa era certa. Nada seria mais como antes no Café Castro. As semanas seguintes foram uma dança delicada entre verdade e mentira. Marcos começou a frequentar o Café Castro com uma regularidade que deixava Alfredo nervoso e Paula confusa. Ele sempre pedia o mesmo café, sempre se sentava na mesma mesa e sempre encontrava uma forma de conversar com ela. Seu motorista está vindo muito aqui, Paula comentou com Alfredo uma tarde, enquanto limpava uma mesa próxima. Acho que ele gosta do nosso café. Alfredo engasgou com a própria bebida. Meus motorista... Ele gosta muito de café. Ou de alguém que trabalha aqui. Fernanda surgiu atrás deles com aquele sorriso sarcástico. Tadinho, deve estar afim de você, Paula. Um motorista apaixonado pela garçonete. Como é romântico e adequado para o seu nível. Paula sentiu as bochechas corarem, mas não de vergonha. Ela não via Marcos como apenas um motorista. Via um homem gentil e inteligente que conversava com ela sobre seus sonhos e a ouvia com verdadeira atenção. Fernanda, pare com isso, Dona Carmen repreendeu da cozinha. Todo trabalho honesto é digno. Claro, mãe, continua defendendo a mediocridade. Fernanda beijou Alfredo escandalosamente. Enquanto isso, eu e meu CEO vamos jantar em um lugar fino hoje. Não é, amor? É. Sim, Alfredo murmurou, cada vez mais desconfortável com a mentira que criara.
Naquela noite, quando o café já estava fechando, Paula ficou sozinha organizando o estoque e estudando para a prova da semana seguinte. Era quase 22 horas quando ouviu uma batida suave na porta de vidro. Era Marcos. Desculpa aparecer tão tarde, ele disse quando ela abriu a porta, surpresa. Vi a luz acesa e posso entrar? Prometo não atrapalhar seus estudos. Paula hesitou apenas um segundo antes de sorrir. Claro. Quer um café? Acabei de fazer um fresco para mim. Adoraria. Eles se sentaram em uma mesa do fundo, os livros de Paula espalhados de um lado e 2 xícaras fumegantes de café do outro. A luz suave do café criava uma intimidade que fazia o coração de Paula bater mais rápido. Administração, Marcos observou, pegando um dos livros. Gestão de pequenas empresas. Você realmente leva a sério isso de expandir o café? É tudo o que eu quero, Paula confessou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz. As pessoas acham bobo, principalmente minha irmã. Ela acha que eu devia querer algo maior, mais glamouroso. Mas este lugar é especial para mim. Meu pai trabalhou a vida inteira aqui. Cada mesa tem uma história. Cada cliente é como família. Marcos a observava com uma intensidade que a fazia esquecer de respirar. Não é bobo. É lindo. Você sabe exatamente o que quer e não se importa com o que os outros pensam. Isso é raro. E você? Paula perguntou, curiosa. Há quanto tempo você trabalha como motorista do Alfredo? A pergunta fez Marcos sorrir. A mentira pesava, mas ele precisava saber. Precisava ter certeza de que o que estava sentindo era real e que Paula o via por quem ele era, não pelo que ele tinha. Há alguns anos, ele mentiu suavemente. Não é o trabalho dos sonhos, mas paga as contas e me permite conhecer pessoas interessantes. Ele segurou o olhar dela. Pessoas reais. Paula sentiu o ar faltar. Havia algo naquele homem que a atraía de uma forma que ela nunca havia experimentado. Não era o carro, não era status. Era a forma como ele a ouvia, como seus olhos se iluminavam quando ela falava sobre seus sonhos, como ele a fazia sentir vista. Posso fazer uma pergunta estranha? Marcos se inclinou para a frente. Por que você não liga para essas coisas que sua irmã valoriza tanto? Dinheiro, luxo, status? Paula pensou por um momento. Porque eu vi meu pai trabalhar até o último dia de vida dele neste café. Ele não era rico, mas era feliz. Ele dizia que felicidade não está no quanto você tem, mas no quanto você ama o que faz e as pessoas ao seu redor. Ela sorriu tristemente. Fernanda não viu isso. Ela só viu o que a gente não tinha. E o que você viu? Eu vi o que a gente tinha. Amor, propósito, dignidade. Paula olhou ao redor do café com carinho. Isso vale mais do que qualquer carro importado. Marcos sentiu algo se mover em seu peito. Em todos os seus anos rodeado de pessoas que queriam algo dele, que sorriam para seu dinheiro e não para seu rosto, ali estava uma mulher que não sabia quem ele era e não se importava. Uma mulher que valorizava as coisas certas. Paula, ele disse suavemente, e seu nome nos lábios dele soou como uma promessa. Você gostaria de sair comigo? Nada extravagante, só a gente. Talvez um sorvete, uma caminhada. Mas... e Fernanda? Ela vai reclamar? Marcos completou. Sim, vai. Mas isso importa para você? Paula pensou em todas as vezes que Fernanda a diminuiu, todas as críticas, todos os ciúmes, e então pensou no homem à sua frente que havia de verdade. Não, ela disse finalmente, um sorriso iluminando seu rosto. Não importa. Então é um sim? É um sim. No dia seguinte, quando Alfredo e Marcos entraram no café, Fernanda praticamente correu para recebê-los. Amor, pensei que você ia me buscar mais tarde para nosso passeio. Vou sim, Alfredo disse rapidamente. Mas antes a gente pensou, por que não fazemos um passeio a 4? Você, eu, Marcos e Paula? Fernanda congelou. Paula? Por quê? Porque seria legal, Marcos disse calmamente, olhando direto para Paula que acabava de sair da cozinha. Se ela topar, claro. Eu topo, Paula respondeu antes que Fernanda pudesse protestar. Fernanda forçou um sorriso, mas seus olhos brilhavam de raiva.
Na frente da mãe, mais tarde, ela não se conteve. Olha só, mãe, que coisa mais patética. Minha irmã vai sair com o motorista do meu namorado. O motorista. Enquanto eu estou com o milionário CEO, ela está com o empregado dele. Dona Carmen olhou para a filha com tristeza. Fernanda, um dia você vai aprender que o valor de uma pessoa não está no tamanho da conta bancária. Claro, mãe, continue vivendo nesse mundinho de ilusões. Fernanda saiu batendo o pé. Paula apenas sorriu. Ela não precisava defender o que sentia. Pela primeira vez na vida, ela estava feliz de uma forma que não dependia da aprovação de ninguém. E o homem que fazia seu coração disparar nem sequer sabia que, em breve, o mundo inteiro ia virar de cabeça para baixo. Porque a verdade, como sempre, tinha um jeito peculiar de vir à tona. E quando viesse, nada seria como antes. O passeio a 4 foi exatamente o que Marcos precisava para ter certeza. Enquanto Fernanda monopolizava a conversa, falando sobre bolsas de grife, restaurantes caros e quanto custava cada detalhe da roupa de Alfredo, Paula conversava com Marcos sobre seus sonhos de expandir o café, sobre os livros que estava lendo, sobre a receita nova de bolo que queria testar. Você não acha cansativo? Fernanda perguntou em determinado momento, olhando para Paula com desdém. Falar só de café e estudos? Marcos deve estar entediado. Na verdade, Marcos disse, seus olhos fixos em Paula, é a conversa mais interessante que tive em anos. Fernanda ficou vermelha, mas disfarçou com uma risada forçada. Que fofo, ele é educado. Alfredo, amor, vamos pegar sorvete naquela sorveteria cara do centro? Durante o sorvete, Paula fez a pergunta inocente que fez Alfredo engasgar. Marcos, há quanto tempo exatamente você trabalha como motorista do Alfredo? Marcos olhou para Alfredo, que estava pálido, e sorriu. Alguns anos já. É um trabalho interessante. Nunca se sabe o que vai acontecer. Deve ser difícil, Paula disse com empatia genuína. Ter que estar sempre à disposição, dirigir para todo lado. Às vezes, Marcos concordou, segurando a mão dela por cima da mesa. Mas ultimamente o trabalho tem tido benefícios inesperados e maravilhosos. Paula corou, e Fernanda revirou os olhos dramaticamente. Que coisa mais brega. As semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Paula. Marcos aparecia no café quase todos os dias, às vezes com Alfredo, às vezes sozinho. Eles conversavam por horas, riam juntos, e Paula sentia que finalmente havia encontrado alguém que a entendia de verdade. Fernanda, por sua vez, estava cada vez mais insuportável. Mãe, olha que ridículo! Minha irmã toda derretida pelo motorista, enquanto eu estou com o dono da empresa, ela não tem ambição nenhuma. Ela tem amor, Fernanda. Dona Carmen respondia pacientemente. E isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Ah, por favor, Fernanda bufava. Quando eu me casar com o Alfredo e estiver morando em uma mansão, a gente vai ver quem escolheu melhor. Foi numa quinta-feira tranquila, por volta das 15 horas, que o castelo de cartas finalmente desmoronou. O Café Castro estava moderadamente cheio quando a porta se escancarou com força. Um homem de terno, visivelmente agitado e com um tablet na mão, entrou apressado. Seus olhos varreram o ambiente até encontrarem quem procurava. Senhor Marcos. O homem praticamente correu até a mesa onde Marcos e Alfredo tomavam café. Senhor Marcos, desculpe interromper, mas é urgente. A empresa precisa do senhor imediatamente. O sistema caiu e os clientes estão desesperados. Só o senhor pode autorizar o protocolo de emergência. O café inteiro ficou em silêncio. Fernanda, que estava atrás do balcão, deixou cair a xícara que segurava. O barulho do vidro se estilhaçando ecoou como um tiro. Senhor Marcos, ela repetiu, a voz saindo como um sussurro estrangulado. O funcionário nem olhou para Alfredo. Toda a sua atenção estava em Marcos, com a urgência e o respeito que se dedica a um superior, a um líder, a um CEO. Paula saiu da cozinha, atraída pelo barulho da xícara quebrando. Ela olhou para o funcionário, depois para Marcos, depois para Alfredo, tentando entender o que estava acontecendo. Alfredo estava branco como papel, suas mãos tremendo visivelmente. Ele tentou se levantar, tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu.
Marcos respirou fundo. O jogo havia acabado. Ele se levantou com a autoridade natural de quem sempre esteve no comando e virou-se para o funcionário. Carlos, eu disse para não me interromper a menos que fosse absolutamente necessário. Eu sei, senhor, mas são milhões em prejuízo por hora. Só o senhor pode... Está bem. Marcos pegou o tablet, seus dedos voando sobre a tela com a precisão de quem conhecia cada detalhe daquele sistema. Ele autorizou protocolos, deu ordens, e em menos de 2 minutos havia resolvido uma crise que paralisaria a maioria das pessoas. Pronto. O sistema vai voltar em 15 minutos. Volte para a empresa e monitore. Eu vou em seguida. Marcos devolveu o tablet e sua voz era firme, controlada, completamente diferente. Sim, senhor Marcos. Desculpe novamente pelo incômodo. O funcionário fez uma pequena reverência e saiu apressado. O silêncio no café era ensurdecedor. Fernanda estava congelada atrás do balcão, seu rosto passando por todos os tons de branco, vermelho e roxo. Suas mãos tremiam descontroladamente enquanto a realidade a atingia como uma avalanche. Senhor Marcos, ela repetiu, e agora havia pânico em sua voz. Seus olhos se voltaram para Alfredo, que não conseguia olhar para ela. Alfredo, o que está acontecendo? Paula estava paralisada perto da cozinha, tentando processar o que havia acabado de presenciar. Dona Carmen saiu da cozinha, sentindo a tensão no ar. Marcos se virou lentamente para encarar Fernanda. Acho que você tem algumas perguntas, e eu tenho algumas respostas que você não vai gostar de ouvir. Você é... Fernanda não conseguia completar a frase. Eu sou o CEO da empresa de tecnologia. Marcos disse claramente, sua voz ecoando no café silencioso. O verdadeiro CEO, o dono, o milionário sobre o qual você tanto falava. Ele apontou para Alfredo, que queria se enterrar no chão. E ele, seu namorado, é meu motorista. A xícara que Dona Carmen segurava também caiu, se juntando aos cacos no chão. Não! Fernanda sussurrou, as pernas bambeando. Não, não, não. Alfredo diz que é mentira. Diz que você é o CEO. Alfredo finalmente encontrou a coragem de olhar para ela. E havia vergonha e culpa em seus olhos. Fernanda, eu sinto muito. Eu menti. Eu sou o motorista do Sr. Marcos, sempre fui. Você parecia tão interessada em status e dinheiro que eu... Você mentiu para mim, Fernanda gritou, lágrimas de humilhação correndo pelo rosto. Esse tempo todo, eu contei para a cidade inteira que estava namorando o CEO. Eu postei fotos, eu humilhei minha irmã por ela estar com um motorista, quando eu é que estava com um motorista. Ela se virou para Marcos, e agora havia desespero em seus olhos. E você... Você sabia disso o tempo todo? Você deixou eu passar vergonha. Você me viu humilhar minha irmã enquanto eu me apaixonava por ela, Marcos completou. E agora ele olhou para Paula, que estava em choque. Sim, Fernanda, eu sabia. E eu mantive a mentira porque precisava ter certeza. Certeza de quê? Paula finalmente encontrou sua voz, e havia dor nela. Certeza de que eu era idiota o suficiente para gostar de você, sem saber quem você era? Não. Marcos deu um passo em direção a ela. Certeza de que você era real. Certeza de que existia alguém neste mundo que me visse por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E Paula, sua voz ficou suave, vulnerável. Você é real. Você é tudo que eu sempre procurei e nunca encontrei. Mas você mentiu, Paula sussurrou, lágrimas começando a cair. Você me deixou acreditar que... Eu sei. E eu sinto muito. Mas cada conversa, cada risada, cada momento que passamos juntos foi real. Meus sentimentos são reais. Fernanda soltou um grito de frustração e humilhação. Eu não acredito. Eu perdi o milionário. O verdadeiro milionário se apaixonou pela minha irmã enquanto eu ficava com o motorista. Ela apontou um dedo acusador para Paula. Você sempre estraga tudo para mim. Sempre. Eu não fiz nada, Fernanda. Paula rebateu, sua própria raiva finalmente surgindo. Você escolheu o Alfredo porque achou que ele era rico. Você só via dinheiro, carro, status. Você nunca viu a pessoa. E está culpando quem? Eu nunca soube quem Marcos era. Eu gostei dele achando que ele era um motorista. A verdade das palavras de Paula
ecoou no café. Fernanda percebeu, com horror absoluto, que sua irmã estava certa. Paula havia escolhido o homem, não o dinheiro. E nisso residia a diferença entre elas, a razão pela qual tudo havia se invertido tão completamente. Alfredo tentou tocar o braço de Fernanda, mas ela o empurrou com força. Não encosta em mim, seu mentiroso. Eu nunca mais quero ver você na minha frente. Fernanda, Dona Carmen tentou se aproximar da filha. Não, mãe, eu vou embora. Eu não aguento mais. Fernanda arrancou o avental, jogou no chão e saiu correndo do café soluçando alto, deixando para trás os cacos de vidro e os cacos de suas ilusões. O café permaneceu em silêncio por longos segundos. Finalmente, Marcos olhou para Paula, e havia súplica em seus olhos. Paula, por favor, me deixa explicar tudo. Me deixa te mostrar que isso não foi um jogo. Foi real. É real. Paula olhou para aquele homem que havia capturado seu coração, agora revelado como alguém completamente diferente do que ela imaginava. E ela não sabia se queria ouvi-lo ou se queria correr para longe, como sua irmã havia feito. Paula ficou parada por longos segundos, processando tudo. Finalmente ela falou, sua voz trêmula, mas firme. Eu preciso de um tempo. Preciso pensar. Paula. Marcos deu um passo à frente. Por favor. Ela ergueu a mão, lágrimas correndo livremente agora. Eu só preciso processar isso tudo. Você mentiu para mim, Marcos. Não importa qual foi o motivo. Você mentiu. Marcos sentiu o peito apertar, mas assentiu. Eu entendo. Mas, por favor, não desista de nós sem me dar uma chance de explicar direito. Eu estarei esperando. Paula apenas assentiu e correu para a cozinha, deixando Dona Carmen, Marcos e um Alfredo completamente envergonhado no café. Dona Carmen olhou para Marcos com aquela sabedoria de mãe. Senhor Marcos, o senhor pode ter todo o dinheiro do mundo, mas conquistar o coração da minha filha vai exigir mais do que isso. Vai exigir verdade. Verdade de verdade dessa vez. Eu sei, Marcos respondeu com sinceridade, e eu vou provar para ela que meus sentimentos sempre foram verdadeiros. Os próximos dias foram os mais longos da vida de Paula. Ela não voltou ao café, deixando a mãe cuidar de tudo. Fernanda havia trancado-se no quarto, alternando entre choro e raiva, recusando-se a falar com qualquer um. Mas Marcos não desistiu. No terceiro dia, ele apareceu no café, não de terno, mas com roupa simples, jeans e camiseta. Ele não veio no carro importado, veio a pé. Dona Carmen, ele disse respeitosamente, eu posso falar com Paula? Por favor, só 5 minutos. Carmen estudou aquele homem. Ela via sinceridade em seus olhos, via dor, via amor. Ela está estudando lá em cima, no nosso apartamento. Vou chamá-la. Minutos depois, Paula desceu. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas ela estava linda mesmo assim. Ela parou na entrada do café, mantendo distância. Você veio me dizer que pode me dar uma vida melhor? Uma mansão, carros, roupas caras? Sua voz tinha uma dureza defensiva. Não, Marcos disse suavemente. Eu vim dizer que você já me deu a melhor vida que eu poderia ter, e eu fui idiota em arriscar isso com uma mentira. Paula piscou, surpresa. Eu sei que não tenho desculpa para o que fiz. Marcos continuou, dando um passo cauteloso em direção a ela. Mas deixa eu te contar uma coisa, Paula. Minha vida inteira fui cercado de pessoas que só me viam como uma carteira, uma oportunidade, um degrau. Mulheres que sorriam para meu carro, não para mim. Que queriam meu sobrenome, não meu coração. Ele parou, a voz ficando mais emocionada. E então eu conheci você, uma mulher que conversava comigo sobre livros, sobre sonhos, sobre o significado do trabalho honesto, que olhava nos meus olhos quando falava comigo, não para o meu relógio. E eu tive medo, Paula. Medo de que, se você soubesse quem eu era, aquilo mudasse, que você começasse a me ver diferente. E você não confiou em mim para tomar essa decisão sozinha, Paula disse, mas sua voz estava mais suave agora. Não confiei. E foi errado. Mas sabe o que descobri nesses dias sem você? Marcos deu mais um passo.
Que o dinheiro não significa nada se eu não posso dividir minha vida com alguém que me ama de verdade. E você me amava, Paula. Eu sei que amava. Eu sentia. Cada olhar, cada risada, cada conversa era real. As lágrimas começaram a cair novamente pelo rosto de Paula. Mas como eu posso confiar agora? Como sei que não vai ter mais mentiras? Marcos se ajoelhou ali mesmo, no meio do Café Castro, na frente de Dona Carmen e dos poucos clientes que estavam presentes. Porque eu estou aqui na frente de todos, te dizendo a verdade. Meu nome é Marcos Almeida. Eu tenho 32 anos. Sou CEO da Tech Future. Tenho mais dinheiro do que saberia gastar em 10 vidas. E nada disso importa, porque eu estou perdidamente apaixonado por uma garçonete que serve o melhor café da cidade e tem o coração mais puro que já conheci. Ele estendeu a mão para ela. Eu não estou te oferecendo mansões ou carros. Estou te oferecendo meu coração, minha verdade e a promessa de que nunca mais vou mentir para você, nem que a verdade doa, nem que seja difícil, porque você merece isso. Você sempre mereceu. Paula olhou para aquele homem ajoelhado no chão do café de sua família, vulnerável, exposto, e viu nele não o CEO milionário, mas o homem que ficava até tarde conversando com ela sobre seus sonhos que a fazia rir, que havia de verdade. Levanta, ela disse suavemente. Marcos obedeceu, incerto. Paula deu um passo em direção a ele, depois outro, até estar bem perto. Você me machucou, Marcos, mas eu entendo por quê. E eu também estava apaixonada. Estou apaixonada. Ela limpou as lágrimas. Mas se a gente vai tentar de novo, tem que ser com verdade. Total. Sempre. Sempre, Marcos prometeu. E havia lágrimas em seus próprios olhos agora. Eu prometo. Então sim, Paula sorriu pela primeira vez em dias. Sim, eu te perdoo. Sim, eu quero tentar. Marcos a puxou para um abraço e então a beijou ali no meio do café, enquanto Dona Carmen chorava de alegria e os clientes aplaudiam. Quando se separaram, Paula olhou para ele com um brilho travesso nos olhos. Mas só para constar, eu gostava mais de você quando pensava que era motorista. Menos complicado. Marcos riu, aquele riso genuíno e feliz. Eu posso dirigir meu próprio carro, serve? Serve, ela concordou rindo também. Naquele momento, Fernanda desceu as escadas. Ela havia ouvido tudo. Seu rosto estava pálido, mas havia algo diferente em seus olhos. Não era mais raiva, era compreensão. Dolorosa, mas compreensão. Paula, ela disse baixinho e sua voz estava quebrada. Eu preciso pedir desculpas. Para você, para a mãe. Eu passei a vida inteira buscando a coisa errada, invejando você pela coisa errada. Paula se virou para a irmã, surpresa. Você sempre teve o que realmente importava. Fernanda continuou, lágrimas escorrendo. Você sabia o que queria, sabia quem era, e eu só via o que eu não tinha. Eu fui uma péssima irmã. Paula se aproximou e, para a surpresa de todos, abraçou Fernanda. Você pode começar de novo, Fê. Pode aprender a ver as coisas certas. Não é tarde. Fernanda segurou a irmã mais nova com força, chorando. Eu vou tentar. Eu juro que vou tentar. Alfredo, que estava no canto do café esse tempo todo, finalmente falou. Senhor Marcos, eu vou embora da cidade. Não posso continuar trabalhando para o senhor depois disso. Eu entendo. Marcos olhou para seu motorista por um longo momento. Alfredo, você cometeu um erro. Mas você também me deu, sem querer, o maior presente da minha vida. Você me levou até este café. Até Paula. Ele sorriu. Você não vai ser demitido, mas vai ter que se desculpar direito e nunca mais mentir. Eu prometo, senhor. Obrigado, Alfredo disse, claramente aliviado. 6 meses depois, o Café Castro havia se expandido para o espaço ao lado. Paula havia se formado e aplicado tudo o que aprendeu para fazer o negócio da família crescer. Marcos havia investido não como dono, mas como parceiro silencioso, respeitando que aquele era o sonho de Paula. Fernanda voltara a estudar, trabalhava no café com uma atitude completamente diferente e estava aprendendo a valorizar as coisas certas. Ela e Alfredo não voltaram, mas ela o perdoara e ele visitava o café às vezes, como cliente e amigo.
E numa tarde ensolarada de sábado, com o café cheio de clientes e amor no ar, Marcos entrou pela porta. Não de terno, mas com jeans e camiseta, como Paula gostava. Ele segurava uma pequena caixa de veludo. Paula olhou para ele, para a caixa, e seu coração disparou. Pensei que poderíamos fazer isso do jeito certo dessa vez, Marcos disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples, elegante e perfeito. Sem mentiras, sem jogos, só a verdade. Paula Castro, você quer casar comigo? Não com meu dinheiro, não com meu status, mas comigo. Paula nem precisou pensar. Sim, 1000 vezes sim. O café inteiro explodiu em aplausos. Dona Carmen chorava de alegria. Fernanda, pela primeira vez sem ciúmes, sorria genuinamente para a felicidade da irmã. E ali, no pequeno Café Castro, onde tudo havia começado com uma mentira, uma nova história começava. Uma história construída sobre verdade, amor verdadeiro e a certeza de que, no final, o coração sempre reconhece o que é real. Porque o amor verdadeiro não vê diferenças sociais. Não vê conta bancária. Vê a alma. E quando duas almas se reconhecem, nenhuma mentira pode separá-las para sempre.